E aí eu falei que queria ouvir análise, quero ouvir agora, vamos ouvir o análise, os comentários de Carlos Maza, que está comigo aqui no estúdio. Carlos Maza, jornalista e colunista do Povo. Obrigado, boa noite, Maza, obrigado pela participação. Maza, o clima no PL, Partido Liberal, parece ter mudado um pouco nas últimas semanas com esses novos indiciamentos, né, de Bolsonaro e também de Valdemar Costa Neto. Qual o futuro, Maza, do PL diante desses indiciamentos? Boa noite, Tardan, primeiro, né? Boa noite também para o pessoal que está acompanhando a gente aí online. Bem, fica cada vez mais claro ali como a situação do Bolsonaro está se complicando e que ele próprio já vislumbra essa possibilidade aí de vir a ser preso no futuro. Não é à toa, né, que ele veio falando cada vez mais essa questão de anistia, né? Tem feito ali subido alguma pressão com relação aos ministros do STF. Alguns aliados dele já saem ali com ameaças veladas, inclusive, né? A gente teve aquela fala do Nicolas Ferreira dizendo que o Brasil pararia, né, se o Bolsonaro fosse preso. Então, a próprio tom, né, os próprios bolsonaristas passam a colocar essa palavra da prisão mais na ordem do dia, na pauta, né, que vai mostrando essa questão toda. Mas é aquela história, né, Tardan? A gente está num momento em que você ainda está na questão do indiciamento, que vai para o Ministério Público ali, para a Procuradoria-Geral da República, para ver se vira denúncia, em que crimes, em que condições, para depois ser acatado ou não, para virar réu e responder. Ainda um longo processo sobre, né, a correr com relação a isso, e todos os sinais que a gente tem visto do judiciário até agora é tratar essa questão com cautela máxima, né? Exatamente para evitar, porque sabe que a tendência do Bolsonaro tem sido questionar a atuação da justiça com relação a isso. Então me parece que tem tido aí uma atenção especial a seguir o rito da maneira ali mais rigorosa, mais ali na linha, pontilhada mesmo, para evitar esse tipo de questionamento. Então, nesse sentido, deve demorar algum tempo para ter esse tipo de ação, né? Até porque, enfim, gera até alguns comentários, por exemplo, né, que você tem como característica para a prisão preventiva, né, os dois grandes, né, motivadores de uma prisão preventiva são a questão de atrapalhar o andamento útil do processo, né, ou de tentativa de fuga. Quando o Bolsonaro fala que vai, né, se refugiar numa embaixada, como ele já vem falando ao longo dessa semana, será que já não seria aí uma sinalização de que ele pode tentar empreender uma fuga? Seria então aí o caso de um pedido de prisão preventiva? O sinal que tem dado a PGR, né, e os ministros até agora é de não. Então, se nem nesse caso estão se tocando nesse assunto, eu acho que a questão da prisão é uma coisa para outro momento. Mas o próprio bolsonarismo tem colocado isso mais na pauta. Acho que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, né? Sobre a anistia, eu vi que está na pauta também, mas aí o sinal que tem é esse ainda, né? Ponderando que eu acho que ainda está muito longe da gente ver uma ação mais enérgica desse tipo.